Amém. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Versículo 12. Amém? Todos acharam? Diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Amém? Pai, nós desejamos que o Senhor fale ao nosso coração, Jesus. Nós desejamos que o Senhor venha, Senhor, com aquilo que nós precisamos ouvir. Talvez nós hoje desejamos ouvir algumas coisas, mas hoje que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Nós desejamos, Jesus, a sua presença, mais que tudo. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Amém? Irmãos, uma coisa que Deus tem falado comigo esses dias é o seguinte: Deus, Ele nunca vem de uma maneira que nós não desejamos que Ele venha. Faz sentido para você? Deus, Ele sempre vem por aquilo que nós estamos desejando e a maneira como nós desejamos que Ele venha. Por que isso? Porque às vezes nós achamos que o Senhor vai vir por causa de um homem, por causa de um pastor, por causa de um líder, por alguém que nós talvez colocamos o nosso coração e achamos assim: não, esse cara, esse homem é um homem de Deus. E não que nós não devamos reconhecer, amém, a presença de Deus nas pessoas. Consegue me entender? Mas é sobre termos o nosso coração ansiando que Ele venha. O desejo precisa ser, e a nossa expectativa precisa estar sobre Ele. Consegue entender? E é isso que nós precisamos transicionar. Amém? Vocês estão comigo aqui? Parece que vocês estão meio borocochô hoje. Vocês estão meio para baixo? Está acontecendo alguma coisa? Não? Então tá bom. E nesses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre essa realidade em que Paulo escreve aos Filipenses, e no capítulo 3 ele vem discorrendo, mas eu queria falar sobre essa realidade. Hoje, talvez na nossa cabeça, nós acabamos confundindo, e nós não podemos confundir perfeição, que Paulo fala aqui, com perfeccionismo. Amém? Por quê? Porque o perfeccionismo, ele tem como foco fazer bem. Então, se eu faço bem, eu procuro estar ali fazendo, não é? E tal, e aí, eu não sei se vocês conhecem alguém que seja perfeccionista, mas o perfeccionista é assim. O perfeccionista, se não for perfeito, ele não termina. Ele não vai até o fim. O perfeccionista, quando vê que o negócio não está perfeito, ele para. Em algumas coisas da nossa vida, é melhor terminá-la do que fazer perfeito. Vocês estão comigo? Então toda a base muitas vezes da nossa vida não pode ser o perfeccionismo, ou seja, o fazer bem. E muitas vezes a falta de identidade nos leva à condição dessa escravidão acerca do legalismo, achando que é sempre sobre fazer, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos resgatou sobre fazer alguma coisa.
E essa é a base do perfeccionismo. Nós precisamos entender, irmãos, profundamente essa realidade. Talvez vocês já ouviram essa frase, amém? Mas nós precisamos entender profundamente. E o cara que ele é perfeccionista, ele vê essa realidade, que o quê? Que o céu é o seu destino. E que o passaporte para o mesmo é fazer as coisas bem feito. Mas nós precisamos entender o seguinte, que o céu não é o meu destino. O céu, a partir de Cristo, é a minha origem. Eu não vou para o céu, eu volto para o céu. A partir do Cristo, eu sou embaixador da onde? Da terra. Logo, os meus olhos não podem estar fixos nas coisas da terra. Sendo embaixador do céu, a minha natureza é da onde? Do céu. Eu vim do céu. O Senhor construiu uma realidade, é por isso que Jesus, ele ora: Pai, que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Entenda, quando Davi declara: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, ele estava falando isso sobre nós, amém? Por quê? Porque muitas das vezes nós entendemos assim, quando nós cantamos aquela canção, né, que ficou muito tempo nas nossos púlpitos, na nossa igreja, né, que é, como que é a música mesmo, que eu sempre esqueço? Estou com uma música na cabeça que pediu. É isso aí, mas a parte lá que fala para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. E a gente sempre olha essa música da perspectiva de algo de fora entrar em algo dentro, amém? É o nosso coração se abrindo para que Jesus entre. Mas a realidade dessa música, para aqueles que creem no Senhor, tendo Cristo como aquele que habita, é abrir o coração para que Ele entre. Não em mim, mas nos ambientes aonde eu estou, amém? Irmãos, eu ouvi um testemunho um tempo atrás, sobre um mover que estava acontecendo no Egito. Começou uma casa de oração, a única igreja que poderia funcionar com a liberação do governo era uma igreja presbiteriana. Eles foram os únicos que conseguiram abrir as portas e cultuar normalmente. Dentro desse lugar, eles começaram a fazer uma sala de oração. E começaram a orar 24 horas, 7 dias da semana, pedindo para que Deus tocasse. E alguns irmãos que faziam parte dessa sala de oração, começaram a se mover naquilo que Deus tem chamado a gente a fazer. Ou seja, o que Deus nos chama? Ir por todo mundo e fazei, imergindo eles na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus, amém? E essa realidade é o que nós precisamos entender e clamar, que é o quê? Nós fomos chamados não simplesmente para vir de domingo a domingo a uma reunião, assistir uma reunião, voltarmos para nossa casa e acabou. Não, nós temos uma incumbência mais profunda do que essa. Amém? Que é trazer a realidade do céu. E esses irmãos começaram a fazer isso, e eles estavam nos trabalhos, vivendo a vida normalmente. E o que acontecia? As pessoas, quando tinham qualquer tipo de problema, já não iam no médico, iam nos irmãos, para que os irmãos orassem e fossem curados, para que essas pessoas fossem curadas. Isso, irmãos, é trazer o céu. E muitos de nós não conseguimos entender a realidade, como isso se constrói. Às vezes nós achamos que isso é por meritocracia, ou seja, nós estamos aqui e por causa dos nossos bem-fazeres, né, do nosso fazer, nós vamos ter direito a chegar a um lugar no céu, aonde todos os meus problemas vão acabar, aonde eu não vou ter mais nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum tipo de enfermidade, aonde eu vou viver, tipo, sei lá, né, todos os anos da minha vida aqui, mas sem problemas.
sem nenhum tipo de perseguição, de opressão ou coisa do tipo. Mas o que o Senhor tem falado é justamente para que nós possamos entender que nós, sendo embaixadores do céu, nós não temos que trazer ou olhar o céu como algo no final. Por quê? Porque a religião, diga a religião, colocou Deus no fim do processo. Então nós estamos buscando fazer algo para chegar em Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus já chegou em você. Amém? Foi Deus que te resgatou. Ele entregou Jesus, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho. Sabe para quem? Para esse cara pecador aqui. Para resgatar. Ele não entregou Jesus para o pastor Moisés, para o bispo Edu, para o tecladista, adorador Rafael. Ele entregou para o pecador. Amém? Quando nós olhamos a queda, nós achamos assim, no princípio caiu o homem. Mas Paulo traz uma consciência de que a remissão veio antes do pecado, porque nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Não há tempo. Você está entendendo? Não é temporal. E nem queira entender isso, que senão você pira. Amém? Ele já entregou, ele já olhou na sua condição, olhou para você e te resgatou. Sendo você esse cara que ia dar tanta mancada, mesmo depois de ter conhecido, de ter visto, de ter provado. Ele se entregou por você. Mas a nossa base, a nossa vida não pode estar no fazer. Não é sobre perfeccionismo. Nada do que nós fizermos pode mudar o que Deus pensa de nós. E como nós dissemos, Ele já nos amou. Vocês estão comigo? Ele nos amou antes da fundação do mundo. Então, a partir disso, eu não faço para entrar. Eu faço porque a sua graça me fez entrar. Amém? É o reconhecimento, é a identidade, é partir do ponto de saber quem eu sou. E por que nós andamos perdidos? Porque nós não sabemos quem nós somos. Porque há muita confusão no nosso meio. E às vezes um fala, não, porque você já é filho. O outro fala, não, você vai conquistar ser filho. Você não é. E a partir do momento que Deus é Pai, e Jesus diz, Pai, Pai, nosso, é o nosso Pai. Vocês estão comigo? É o nosso Pai. Não é o meu Pai, é o nosso Pai. Nós precisamos sentar na mesa com esse entendimento. Nós precisamos vir para a igreja nesse entendimento. Eu não estou buscando aceitação por fazer, como o filho que ficou na casa. Lembra? O filho foi embora, mas ficou um filho na casa. Lembra a palavra do filho pródigo? O filho que fica na casa, ele faz o quê? Ele fala, eu tenho sempre trabalhado para você e você nunca me queimou nada, nunca fez nada. Você nunca nem me reconheceu como nada aqui dentro. Tudo que eu tenho é teu. Essa condição que nós precisamos, nós não estamos buscando. A partir do momento que nós entramos em um lugar em Deus, tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lembra dessa canção? Tudo que Jesus conquistou na cruz. Então a gente precisa ter essa realidade, ter a identidade. Nós somos filhos, e se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém, irmãos? Mas por que nós vivemos essa vida de sobe e desce? Porque nós achamos que o nosso fazer vai conquistar alguma coisa, e porque eu não faço, eu não conquisto nada. Mas existe uma realidade que também precisa ser construída, e a gente precisa entender o respaldo bíblico disso, que eu estou falando aqui sobre fazer, está em Mateus 23, a partir do versículo 23 e 24. Por quê? Porque os cristãos judaizantes, eles baseavam a sua perfeição no cumprimento da lei, no guardar da lei. E se a gente voltar nesse capítulo, depois vocês leiam o capítulo 3, Paulo vai falando, eu tenho do que se gloriar. Amém?
Por quê? Porque dos judeus eu fui o mais zeloso e tal. E ele começa a falar sobre aquilo de quem ele era. Mas ele fala, eu tenho por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho isso já para trás, eu não quero, eu abri mão disso, porque essas coisas me atrapalham de conhecer a Jesus. E no capítulo 23 de Mateus, Jesus repreende os fariseus dizendo assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão dízimo até da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Vocês são guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Sabe por que isso? Porque é muito mais fácil a gente ter um conjunto de regras a ser cumpridas, né? Porque ao terminar essas regras, ao terminar esse conjunto de regras, nós somos tomados por um senso de satisfação e de dever cumprido. Então é por isso que na maioria das vezes nós não buscamos ouvir do Senhor o que o Senhor quer de nós. Nós procuramos um intermediador, um terceiro, para falar o que nós precisamos fazer. Por quê? Porque fazer é muito mais fácil. O que eu preciso fazer então? Não é essa a pergunta? Se a gente está falando, olha, essa situação não muda, se você não fizer, o que eu preciso fazer? Você já ouviu? Nunca ouviu isso, né, bispo? Nunca. Então me fala o que eu preciso fazer. Por quê? Porque nessa construção, se nós estamos ali cumprindo o nosso conjunto de regras, amém? Vocês estão comigo? Se vocês estão cumprindo esse conjunto de regras, e isso não dá certo, sabe o que vem? Não vem um senso de responsabilidade da minha comunhão e relação com Deus, vem sobre mim um peso de responsabilização. Por quê? Porque eu estou fazendo e logo não tem acontecido, então você é o responsável. Então por isso que as pessoas se apoiam nisso. O que eu preciso fazer? Me dá o caminho das pedras. Não é porque ela quer o compromisso com aquilo. O que ela quer é um ponto para terceirizar a responsabilidade, falando assim, não aconteceu, eu fiz tudo que você falou, mas não aconteceu. Assim como Deus vai lá com todo amor, amém? E faz uma auxiliadora para o homem. Aí ele, covarde, porque o homem foi covarde, no seu cuidado, omisso no seu cuidado, vai lá ver a mulher pegar o fruto que Deus falou não coma. A mulher come e faz o quê? Dá para o covarde. Aí ele faz o quê? Ele come. Aí depois ele faz o quê? Foi essa mulher que tu me deste. É dessa forma. O que nós não queremos é a responsabilidade com Deus. Nós queremos um caminho para poder responsabilizar Ele no fim, sobre as nossas frustrações, sobre as coisas que não alcançamos. Mas o que parte e o que faz com que nós venhamos ter uma vida fracassada é a nossa covardia, é não enfrentar a responsabilidade, não do fazer, mas do se tornar. Porque essa perfeição que Paulo está falando parte do pressuposto do seguinte: não é sobre fazer, é sobre se tornar, é sobre ser. Enquanto o perfeccionismo tem como base fazer, a perfeição tem como base o se tornar, o ser. Mas como? Você está me falando o quê então? Que eu vou ser igual a Jesus? Que eu vou ser Deus igual a Jesus? Jesus foi Deus. Não há como, Jesus foi um só, não tem como. Sabe aquele versículo base que nós usamos de Romanos, para dizer assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o clichê de quem não tem o que falar para a pessoa que está passando por um tempo difícil. Irmãos, fica tranquilo, tudo coopera para o bem. Morreu o filho, morreu o pai, perdeu o emprego, perdeu a empresa, faliu, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É uma verdade? É uma verdade. Mas o versículo continua dizendo assim, que são chamados segundo o seu propósito, e que andam debaixo desse propósito,
que é ser a imagem do primogênito de muitos irmãos. Ou seja, Jesus não morreu para te levar a um lugar, para te dar tarefas. Jesus morreu para te dar acesso ao Pai, que na relação com o Pai te transforma naquilo que Ele é. Mas qual é o problema? O problema é que nós nos relacionamos com um, que se relaciona com outro, que se relaciona com outro, que se relaciona com Deus. Deu para entender ou não? Tem sempre um intermediador. Nós não conseguimos tomar a responsabilidade, irmãos, de falar essa responsabilidade de buscar a Deus não é do meu pastor, é minha. Não é sobre ler uma Bíblia no culto de domingo, é sobre se aprofundar na palavra até que Ele se revele a mim. É buscar, porque assim, sabe o que acontece? Tem gente que ora um dia, 2, 3, 4, 40. Busca, lê a palavra todos esses dias. Mas chegando no término disso, ela fala assim, não aconteceu nada. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ninguém vai encontrar Deus se não for com o coração inteiro nessa busca. E ter o coração inteiro é eu desejo te encontrar. E sabe o que vai acontecer? A partir do momento que você começar a buscar a Deus de todo o teu coração, você vai encontrar Deus no seu acordar. Quando você chegar e sabe, dar aquela espreguiçada e falar, opa, estou inteiro. O ar veio. Obrigado, Jesus. Esse é o primeiro encontro. De você ir no quarto dos seus filhos e ver eles dormindo. De acordar com saúde, correndo pela casa e você gritando, para menino que eu não aguento mais. Até o momento que ele fica doente. Quem aqui que é pai que nunca, no momento do filho ficar doentinho, que caiu assim, derrubou mesmo, pum, né, Nick? Falar assim, vamos lá, filhão, levanta daí, vamos lá, filhona, vamos brincar, quer brincar? Não. Aí você fala assim, pode correr pela casa, quebra as coisas da mamãe, pode tacar a bolinha na TV, faz o que você quiser. Está comigo? Por quê? Porque se nós tivéssemos um coração grato por tudo aquilo, nós seríamos como Jesus. Paulo trouxe essa consciência sobre a igreja, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Por quê? Porque nós estamos sendo construídos. Então, quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais o quê? Mais você se afasta da comunhão. Quanto mais você vai procurando respaldo, meios para falar, me impulsiona, é isso, é tal, olha aqui o sinal, olha esse sinal, olha, está acontecendo como nós pregamos domingo passado, lembra disso? Olha o sinal disso, olha o céu se abrindo, olha o mar se abrindo, olha lá a sarça queimando, olha, o Senhor colocou fogo no monte todo, um monte inteiro, o monte Sinai, o mais alto monte, pegando fogo, virou uma tocha. E o Senhor falando com o povo. Uau! Uau! Mas isso pode levar a gente, assim como Eliseu, sabe para onde? Para a caverna. Lembra? Rogou ao pai e ficava lá zoando. Deus falou para ele zombar, Elias zombar? Deus falou para Elias zombar? Não, molha aí, isso tem a ver com a alma do profeta, amém? Pode molhar, grita mais alto que seu Deus não está ouvindo. E é isso, quantas coisas estão ali, a gente está, né? Aí o que acontece? A gente vai, a partir daí, entra em nós um senso quando a gente ouve, né? O suar do inimigo falando, agora eu te mato. Aí ele vai para onde? Caverna. Irmãos, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado conosco, e não ficar se movendo, empolgados com sinais. Amém? Porque Deus, Ele vai fazer, quantos sinais Deus já não deu que Ele está com você, e você quer mais? É partir agora
da consciência de que Ele está comigo, porque a sua palavra me afirma, estarei convosco todos os dias, até a confirmação do século dos séculos. Isso faz para que nós também, em momentos em que nós soltamos mão da coisa, porque assim, tem gente que é crente pra caramba, aonde? Aqui. Num ambiente de igreja. Como é crente? Tem irmão, tem irmã que quer até mudar para a igreja. Por quê? Porque o indivíduo é outro aqui dentro. É um ser amoroso, cheio de graça. Não é isso? Mas no cotidiano da sua vida é outra realidade. O Senhor, quando nós entendermos que os olhos do Senhor estão sobre a terra, eu queria que você começasse a olhar e a ver, você que teme ao Senhor, se as atitudes que você tem longe da igreja são as mesmas que você teria entendendo que Ele está olhando você em todo lugar, não só na igreja. Amém? Você faria as coisas que você faz? E tudo isso porque nós estamos procurando um conjunto de regras para que a gente possa ter esse sentimento e transferir a responsabilidade, não é sobre mim. E você pode reparar, onde as regras são fortes, o relacionamento é fraco. Geralmente, onde tem muita regra, é porque o relacionamento é muito fraco. Então, a gente precisa ter regras para manter as pessoas presas a uma realidade. A consciência de filho precisa gerar um senso de responsabilidade com os negócios do pai. Deus é um homem de negócios, amém? Jesus é o administrador. E o resto, nós, chão de fábrica. Todo mundo igual. Ah não, mas você é um pastor, chão de fábrica. Ah, mas você é no seu... chão de fábrica. Nós somos um sentado na mesa, todos filhos. E é essa condição que a gente precisa ter. E essa condição gera em nós responsabilidade. Assim como Jesus chegou e declarou em Lucas 2,49. Quando os pais perderam Jesus e a mãe ficou desesperada. Menino, aonde você estava, menino? Nós te procuramos. 3 dias depois a mãe, cadê Jesus? Jesus não estava aqui com a gente? Acho que ficou lá. Aí vai procurar e acha o menino. E aí o que Jesus responde? Jesus responde assim: por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Vocês estão comigo? Às vezes, nós podemos ter a nossa consciência anestesiada, irmãos, pelas afirmações: eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu leio muito a Bíblia, eu estou em todas as reuniões, eu nunca traí, eu não menti, não matei. E com essas afirmações, achar que nós estamos perfeitos, assim como os fariseus faziam. Vocês dão dízimo até do que eu não pedi, até do que Deus não pediu. Você dão dízimo das hortaliças, do cominho, do coentro, mas vocês negligenciam a justiça e a misericórdia. Por quê? Porque o fazer, o dar o dízimo, o dar ali, cumprir as obrigações, está no fazer, mas a justiça está no ser, está no se tornar como Ele, e não fazer para Ele. E o que nós temos muitas vezes é um conjunto de pessoas fazendo para quem? Para Ele, mas sem Ele. Amém, igreja? Porque se esses homens fizessem essas coisas, porque Jesus não falou para eles pararem. Jesus falou: façam essas coisas, mas sem negligenciar essas outras. Ou seja, faça toda a lei, mas lembre-se que vocês precisam se tornar como Deus, se relacionar ao ponto daquilo que Ele é tomar a sua vida. Mas qual é a vontade de Deus? E por que Ele me chamou a entrar se não é para fazer? Diga, para ser. Amém? Nós precisamos olhar para a nossa vida e ser tomados por uma insatisfação.
Assim como Moisés em Êxodo 33:18, declara a Yahvé, rogo-te, revela a tua glória. Paulo, nesse momento, nesse capítulo, ele fala assim, cara, não que eu tenha alcançado, mas eu persigo isso. Há uma insatisfação em Paulo. Talvez a consciência de Paulo pudesse estar amortecida. Por quê? Porque foi alguém que cumpriu a lei sempre. Foi alguém que estava ali, sabe, certinho com a lei. Depois teve um encontro sobrenatural com Deus. A vida foi transformada, começou a ser um discípulo fiel a Jesus. Amém? Mas ele fala, não que eu tenha alcançado. Irmão, se nós estivermos satisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo, cara, a tendência é a estagnação e depois da estagnação a ruína, a queda. Nós precisamos ser tomados de uma insatisfação, não com Deus e com aquilo que Ele está fazendo, mas com nós mesmos. Nós precisamos olhar e falar assim como Moisés, revela-me a tua glória. Eu já vi um monte queimando, eu já vi teofania, eu já vi tudo, mas eu preciso ver o Senhor e a sua glória. Sabe o que é isso? E quando ele declara isso, ele fala, eu preciso te ver, porque eu sei que no momento que eu te ver, eu vou ser transformado por aquilo que você é. Aquilo que o Senhor é, vai entrar em mim e vai transformar a minha vida. Amém? Mas isso não acontece com uma vida satisfeita, frequentando cultos de domingo a domingo. Tendo a nossa vida, indo para o nosso trabalho, voltando, fazendo as nossas preces ali, né, diárias, obrigado Jesus, por isso, por aquilo, e daqui a pouco está abençoando, né, Deus eu te abençoo, né, como aquele memezinho lá do sono. Nós não temos um compromisso com o ser, nós não temos compromisso de entendermos que nós precisamos estar sentados à mesa, com a responsabilidade de cuidar dos negócios do Pai, amém? E o que acontece com nós é justamente essa realidade. Paulo traz essa consciência, não que eu tenha alcançado, é a consciência de uma condição ainda como alguém pecador. Às vezes o fazer, orar, buscar muito, sabe, vai trazendo sobre nós amortecimento da nossa condição de pecadores, e a gente começa a olhar para os outros com um olhar de julgamento. Ah, eu estou bem. Por quê? Porque eu não peco, eu estou orando, eu estou dando meu dízimo, mas você não está na igreja. Então você é um pecador. Você é alguém que vai para o inferno. Você não ora como eu oro, você não busca como eu busco, você não adora como eu adoro. Irmãos, a natureza de Deus é relacional. E a partir desse momento, se nós estávamos conversando ontem na mesa, tive um tempo agradável de mesa lá na casa do bispo. A maioria das nossas confusões, como Paulo Borges fala parte do pressuposto de que nós colocamos as coisas fora da ordem. Ou seja, nós tratamos coisas de ordem antes de natureza. Ou seja, o que nós somos é a natureza de Deus, nós somos filhos. A partir daí a gente senta aonde? Na mesa. Amém? E eu já não olho o outro com superioridade. Por quê? Porque se tu é filho, eu também sou filho. Se eu sou filho, você também é filho. Então, aí já é uma igualdade. Ninguém é mais que ninguém. Amém? Amém? O único patriarca disso aí foi o primogênito. E chama Jesus. Então, ele está acima de nós. Ele é o nosso exemplo. Mas o resto, irmão, é todo mundo está no mesmo lugar. Amém? Todo mundo tem que sentar à mesa com isso. E nós estamos discutindo o quê? Nós estamos discutindo questões de ordem, antes da questão de natureza. Ou seja, antes de olhar o outro como irmão, eu estou falando se ele é crente, se ele não é, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é arminiano, se ele é calvinista, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele ora, se ele não ora. A partir do momento que eu sento na mesa, tendo você como irmão, assim como eu sou também, irmão, seu irmão, nós vamos tratar de qualquer assunto sem discussão e sem romper a relação. Porque chegar em um lugar é fácil. O difícil é permanecer nesse lugar. Por quê? Porque encontrando algo, a dificuldade é nós continuarmos ali, amém? Trazendo isso até o fim, terminar. Lembra do que eu falei lá no começo? Muitos de nós começamos bem, mas não está perfeito. O que eu faço? Eu paro. Eu não continuo. Por quê? Porque nós não vamos colocando essa questão de essência, de que é um processo de Deus, de que é um caminhar, de que não é algo que vai estar instalado, não é sobre uma linha de chegada, amém? É sobre um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, eu não sou a linha de chegada. E um dia nós estávamos numa discussão aqui, eu sou um caminho que conduz à porta ou a porta que conduz um caminho?
Se ele é uma porta que conduz o caminho, então nós entramos por ele e começamos a trilhar um caminho. Agora, se ele é o caminho que conduz à porta, ele está no fim das coisas. Então, se a eternidade, eu vou morar a eternidade com ele, ele é a porta que conduz ao caminho. Amém, igreja? Está comigo? E a gente entra em Jesus. Ele nos resgata, nos dá uma identidade. Nós somos filhos. E nós estamos buscando o que na igreja? Sermos reconhecidos como filho por aquilo que nós fazemos. Não. Eu faço não é porque eu quero ser reconhecido. Eu faço porque eu já sou. Ele me resgatou. Amém? E aí começa a consciência de caminhar com Deus de forma mais segura e madura. Madura. Eu falei matura, aí deu a impressão de imatura, mas é maduro. Amém? E Paulo diz o seguinte: eu prossigo a fim de conquistar. Olha só, a salvação, irmãos, ela vem por meio da graça. Diga, salvação é por meio da graça. Mas o discipulado tem um preço. Amém? O estar com Jesus exige isso que ele falou. Eu prossigo a fim de conquistar. O dicionário define conquista assim, algo a conseguir determinada coisa por esforço ou merecimento. Opa, mas você falou que não era por esforço, por merecimento. A salvação não. Mas o se tornar precisa ser macho. O renunciar a quem você é, a sua razão, amém? Para caminhar num lugar de relacionamento com Deus, abrindo mão, assim como Jesus abriu. Tendo direito, mas não fazendo uso do direito. Ele tinha direito de ser reconhecido como filho, mas ele se fez homem, veio como servo. Ele é a divindade que se faz homem. E o que nós queremos ser? Homens querendo ser divinos. Homens que estão se transformando em divindades. Esquecemos da humanidade. Se esquecemos da relação. Se esquecemos de que Deus é um Deus relacional. E se reúne onde estiver dois, se apresenta onde estiverem duas ou três. Ou seja, a essência, a natureza de Deus é relacional, amém? Ele entrega Jesus para te trazer para uma relação, para construir a partir dessa relação quem Ele é, irmãos. O buscar a Deus não é estar onde Ele está. O buscar a Deus é desejar ser como Ele é. E o que nós queremos isso? Não, nós não queremos isso. Por quê? Porque isso custa muito. Abrir mão, muitas vezes, do nosso orgulho, abrir mão da nossa posição, abrir mão de como os homens nos reconhecem. É muito dolorido, custa demais, e nós não queremos. É melhor estar sempre por cima, mostrando essa posição de divindade, mostrando essa posição de ser um ser supremo, de ser um ser que está sobre. E é por isso que o homem busca por fama, e é por isso que o homem cai. Sabe por quê? Porque a natureza dele já era ser igual a Deus. Mas a serpente vem e fala assim, se você comer daquele fruto, sabe o que vai acontecer? Você vai ser igual a Deus. Mas Deus já tinha feito o homem à imagem e semelhança. Mas o que o homem desejou, talvez surtiu no coração, o que a mesma coisa que Satanás fez lá no céu, dizendo assim, vamos tomar o lugar de Deus, de recebermos o reconhecimento dos homens. Todo homem, dentro dele, intrinsecamente existe um desejo por veneração. Ele quer ser venerado, ele quer ser reconhecido. Mas nós temos que, como Paulo disse, que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não quis por usurpação tomar o lugar de Deus, mas antes se fez homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O evangelho, irmãos, fala de sucesso, fala de vitória, mas fala que tudo começa em uma vida crucificada.
É o crucificar das minhas paixões, dos meus desejos, é o crucificar dos meus sucessos. Para quê? Para que Cristo me conduza ao lugar da sua vontade. É melhor, irmãos, vocês chegar no final da vida de vocês, olhando aos olhos dos homens e sendo reconhecido como miserável, mas por Ele, alguém vitorioso, do que você ser reconhecido como vitorioso aos olhos dos homens, mas chegar naquele dia e falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Vocês estão comigo? Vocês aguentam mais um tempo aí, mais umas 7 horas? Eu fiquei um tempo sem pregar e eu estou com muita vontade. Mentira. São 6 horas e 59 minutos. Então, quando ele fala, prossigo a fim de conquistar, ele está falando justamente sobre isso. E ele diz ainda: eu concentro todos os meus esforços em. Sabe o que é isso, irmãos? Mas eu concentro todos os meus esforços em quê? Olha só, a palavra, os gregos usavam esse verbo que Paulo usou, que concentra os esforços. Sabe para quê? Eles usavam esse termo para se referir a um caçador perseguindo avidamente a sua presa. Sabe o que é isso? Eu não, porque eu nunca fui caçador. Mas eu faço ideia de alguém que caça, buscando a sua caça, avidamente. E isso é que Paulo está falando. Paulo também usa o exemplo do atleta. Nenhum atleta se torna um vencedor só ouvindo palestras. Amém, irmão? Tem algum atleta aqui? Tem? Olha lá, ó, o Nick tem. Amém? Ô Nick, você se tornou vencedor nas suas competições, vendo palestras, só vendo vídeos ou treinando? Isso aí é acidente de percurso, não é? Mas só quem se dedicou a fazer tem a tua experiência. Amém? Não é muito boa assim, eu não queria quebrar a perna. Mas faz parte do processo, da construção. E o que nós achamos é isso, nós estamos vindo à igreja, ouvindo palestras e achando o quê? Que as palestras vão nos mudar, irmãos. Nós estamos vindo aqui no culto, a palavra dura no máximo, na sua mente, 40 minutos depois que acabar o culto. Porque se eu perguntar para você: o que foi pregado ontem? Então, cara, olha. Agora, se nós estamos aqui, sentando à mesa, preocupados em cumprir aquilo que Deus tem, ou seja, nos esforçando, colocando todos os nossos esforços no quê? Diga: em ser, em me tornar. E uma das coisas, cara, que mais atrapalham a gente nesse processo, muitos param no meio do caminho porque já começam a guerra contra o eu com um sentimento de perda. Irmãos, ninguém, de verdade, tem alguém aqui que já disputou algum campeonato? De alguma coisa na vida? Vôlei, handebol, qualquer coisa. Matemática. Você já entrou nesse campeonato e falou assim: eu já perdi? Hã? Você nunca entrou. Você sempre entra o quê? Numa perspectiva de vitória, amém? E nessa guerra contra o eu, porque a nossa maior batalha não é contra o outro, é contra mim. Por quê? Deus está querendo crucificar quem? O outro. Apesar que muitos querem isso, né? Você pensa assim: você podia crucificar eu não, Jesus, crucifica aquele ali, ó. Só um pouquinho antes de eu, só para eu ver ali, ter um gostinho, né? Antes de ter uma vida crucificada. Amém? É sobre a morte do eu. E nesse lugar, ou seja, que nós estamos caminhando, nós precisamos entrar nessa guerra já pensando: eu já venci. Por quê? Porque Jesus me prometeu, amém, irmãos? No mundo tereis aflições, mas tem de bom? Eu venho. Ponto. Amém? Vai ser difícil, vai ser uma guerra, mas eu já entrei nessa guerra como? Como alguém vitorioso. Por quê? Porque aquele que foi na minha frente já venceu. Eu não vou vencer, ele já venceu. Amém?
Irmãos, nesse processo, a gente precisa ter uma direção definida. Paulo, ele fala, eu vou deixar as coisas e vou seguir para o... E muitos de nós andamos aí, cansamos, começamos a correr a carreira da fé, e nós cansamos por quê? Porque a gente vai cansando sem destino, correndo sem destino. Irmãos, a maioria das pessoas, quando nós sentamos para falar sobre a vontade de Deus, elas confundem vontade de Deus com a vocação. Biblicamente, qual é a vontade de Deus? Efésios 1, Colossenses 3 vai falar do mistério da vontade de Deus, que é colocar debaixo do governo de Deus todas as coisas, ou seja, unir todas as realidades no céu e na terra naquilo que Cristo é. Ou seja, você é da onde? Qual é a sua residência? Você é do céu ou da terra? Você é do céu. Então, Deus vai te unir à realidade de quem Ele é. Mas tem uns que estão na terra ainda, amém? Mas é a vontade de Deus unir essas pessoas debaixo do governo de Cristo. Ou seja, convergir ou unir todas as coisas em Cristo, irmãos. O seu trabalho precisa ser um trabalho que dê glórias a Deus, e não só o dízimo a Deus. Você precisa focar o seu trabalho de maneira que as pessoas comecem a olhar para você e ver um referencial de algo bem feito. Mas isso é para reconhecer o profissional que você é? Não, é para poder devolver a glória a Deus daquilo que te foi dado como talento, amém? Mas é mais fácil dar o dízimo. Por quê? Porque não tem comprometimento com todo. Amém, irmãos? Irmãos, e uma das coisas que mais nos atrapalham nisso, e Paulo ele vai falar que ele prossegue para esse lugar fazendo o seguinte: diga, me esquecendo das coisas que se passaram. Muitos de nós não conseguimos avançar por causa do nosso passado amarrado no nosso pé. Amém? Está comigo, igreja? Hã? Oi? Ah, o suor. Minha esposa está falando para me enxugar o suor. É que eu tinha um lencinho aqui antigamente. Onde eu estava mesmo? Obrigado. Esse é meu irmão mais velho. Irmãos, a maturidade começa quando nós começamos a deixar o nosso passado para trás. Amém? Mas aí talvez você fale assim, é só meus traumas. Não, irmãos, é o nosso sucesso também. Muitos de nós somos impedidos de avançar, não só por causa dos nossos traumas, mas por causa de uma forma que Deus fez no passado e nós estamos presos nela. Amém? Aí você fica saudosista assim, esse tempo era tão bom. Nossa, como era bom esse tempo, acontecia tanta coisa, eu via Deus se manifestava. E a partir desse momento, irmãos, para a gente terminar, nós começamos, Paulo no final do capítulo, ele começa falando, no final do capítulo 2, ele vai falar sobre os inimigos da cruz de Cristo, que tornaram o seu ventre o seu Deus. E muitos de nós estamos dessa forma, vivendo uma vida achando que ser inimigo da cruz de Cristo ou ter o nosso Deus como o nosso ventre como nosso Deus é só quando nós estamos buscando sucesso. É só quando eu busco as coisas para mim. Não, é quando eu me movimento ou paro de movimentar por aquilo que está acontecendo em mim, ou comigo, ou que aconteceu, colocando a dor como ídolo. Amém? De veneração. Por que você não caminhar? Porque eu tenho uma dor. Por que eu não caminhar? Porque eu tenho isso. Por que você não vai? Por causa daquilo. Tem sempre um motivo. E às vezes a dor de uma perda, de uma traição, de um abandono, de agressão, de abusos, a falta da mãe, do pai, de um irmão, a perda de um trabalho, casa, carro, dinheiro, ministério, traz sobre nós uma dor, amém? Quantos aqui já foram traídos? Eu tinha uma namorada, ela era terrível, irmãos. Bem feito, como assim, amor? Foi muito antes de você, amor.
Irmãos, era terrível. Era terrível. Os irmãos não me chamavam, os irmãos, ó. Os caras da minha infância não me chamavam de Moisés. Eles me chamavam de Moisés. E pior que assim, essas mulheres que nós gostamos, velho. Que acaba com nós. Não, calma aí, deixa eu falar. Eu sei que a gente gosta das que são boas. Porque até então, né, principalmente quando a gente é imaturo. Depois da maturidade, não. Mas quando nós é imaturo, a gente olha o rosto, né? A beleza, aquelas coisas. Mas é terrível, terrível, ela era terrível. Eu vou falar para você, várias vezes, eu escutava aquela música. Como que era? It's like Sunday morning. Eu nem sabia o que falava, mas eu chorava. Aquela dor, aquele trauma. E dói. Agora, irmãos, nada dói mais do que você ser confrontado no abandono de alguém que você acha que é um referencial de Deus. De que você olhou e falou, cara, esse é um referencial de Deus. E você colocou todas as expectativas, não só espirituais, mas paternas nele. E ele simplesmente um dia mostra com as suas atitudes, eu não tenho compromisso com você e não quero você perto de mim. Nesse momento, muitos param. Nesse momento, muitos abandonam a fé. Por quê? Porque teve um mau exemplo de alguém que deveria te mostrar um caminho seguro, ser um exemplo de cuidado, de amor. Mas Deus, Ele é perito em frustrar as nossas expectativas. Sabe para quê? Para revelar em nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que precisa estar nele e não em homens. Porque senão nós vamos endeusar esses homens. Mas nós precisamos deixar, irmãos, o nosso passado para trás. Nós precisamos deixar os nossos traumas, as nossas dores e também as nossas vitórias, as nossas conquistas, aquilo que nós vivemos em um tempo, que foi bom para um tempo, mas que hoje são cinzas em cima do altar. Levítico fala que quando queimava o fogo do sacrifício, precisava tirar as cinzas, sabe para quê? Para entrar mais lenha, para que o fogo aumentasse. E o que acontece com nós muitas vezes, sabe o que é? É que a nossa vida está cheia de cinzas, de moveres passados, de coisas boas que nós vivemos, mas que hoje são cinzas, e que atrapalham de entrar madeira nova. E quanto mais cinza, menos madeira. E quanto menos madeira, menos fogo vai arder nesse altar. Consegue me entender? Então é tempo, irmão, de trocar as nossas vestes, colocar as nossas vestes de humilhação, pedir e agradecer a Deus por tudo aquilo que se passou. Senhor, eu te agradeço por esses moveres, foram importantes, mas hoje são cinzas. Preciso colocar essa roupa, tirar as cinzas, levar para fora do arraial, colocar, cavar um buraco, enterrar essas cinzas, voltar, colocar as vestes sacerdotais novamente, colocar lenha e pedir, Deus, põe fogo nisso. Amém? Sem fogo não há sacrifício, e sem sacrifício não há glória. Amém? E é isso, irmãos. Nós precisamos prosseguir e concentrar todos os nossos esforços em ter uma vida que não mais se movimenta pelo nosso passado, mas olhando para frente, dizendo, existe uma referência maior. Essa é a corrida que me foi proposta. Qual corrida? De sermos igual a Jesus. E para isso nós vamos precisar concentrar esforços, nós vamos precisar pôr a prática. Por quê? Porque há escândalos hoje no meio da igreja. O porquê que a igreja hoje virou piada. Hoje a gente tem lá o apóstolo Arnaldo, que é um cara que foi um frustrado da igreja, filho de uma pastora da Assembleia, que hoje faz escárnio. Por que isso? Porque a igreja perdeu a sua autoridade, a igreja perdeu a sua essência, a igreja se focou nos recursos e não na presença.
Não é sobre termos templos grandes, é sobre construir um lugar de morada para Deus em nosso coração, e Ele vai construindo aquilo que Ele é a partir disso, e aonde quer que nós estejamos, seja lá, Flor, fazendo bolos, seja fazendo doces, as pessoas possam ser curadas por aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque aquilo que você faz carrega a essência, seja apertando um parafuso, está me entendendo? Dentro de uma boca, tem ali o João que é dentista, sendo lá colocando resina nos dentes dos outros, fazendo massinha nos dentes, que as pessoas possam, repete aí, as pessoas possam ver a glória de Deus nisso, ser tocadas, cara. Mas a gente não tem compromisso com todo, a gente tem compromisso com a nossa satisfação, a gente tem compromisso com o nosso sucesso, achando que se eu começar a focar nisso e trazer uma vida que seja para a glória dele, ele vai se esquecer de mim. Sabe por quê? Porque ele é um Deus relapso. Não, ele fala, vocês sendo maus, conseguem dar boas coisas para o seu filho. Imagina Deus, cara. Mas quando o nosso compromisso é de sentar à mesa como filhos maduros, olhando, não vou mais me movimentar por causa do meu passado, o que passou, passou, Deus tem uma nova vida para mim. Não é sobre arrumar a minha vida, não é sobre melhorar a minha vida, é sobre morrer para uma nova vida. O que Deus tem para nós não é melhorar a nossa vida, é nos dar uma nova vida em Cristo Jesus, cara. E é isso, amém, irmãos? Amém? Não é sobre frequentar cultos, é sobre ter encontros com a presença, até que a presença desconstrua o homem pecador. Por mais íntegro que eu seja, por melhor que eu seja, encontre em mim o pecado, desconstrói quem eu sou, para construir algo mais excelente. Amém? Através do quê? Do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês estão comigo, igreja? Antes de nós orarmos, eu não preparo, assim, pregações, geralmente. Mas esses dias o Senhor tem falado comigo. E aí eu estava aqui no meio da pregação e o Senhor colocou, hoje, irmãos, nós vamos ter um ato aqui, que é a apresentação do Guile. É Guile, né? Guile. Eloá, como que é mesmo? Não vou falar não, que Eloá. Não vou falar assim, que senão vai ficar uma piada interna. Que foi? Não pode falar? Ah, tá. Não, mas aí o pessoal vai ficar achando que é piada, não é não. Irmãos, é porque assim, a Eloá, ela tem um desejo de estudar letras. Línguas? Letras. É línguas ou é letras? É letras, não é? Academicamente é letras, então, e o sonho dela, ela ontem ficou lá ouvindo vocês falando, ela falou, nossa, meu sonho, pai, era isso, ficar assim, sabe, transicionando assim, do espanhol para o português, fala um pouco, aí viu lá, né, as meninas Milagros, o Frederico, falando português perfeitamente, daqui a pouco desenrolava no espanhol, aí eu falava, nossa, mas pai, eu queria ser assim, e aí esses dias ela falou, pai, olha só, eu sei falar usurpadora. Eu sei falar certinho. Eu não sei falar, a Shelly é ela que sabe. Aí a gente estava falando disso, né? Por que eu falei isso? Essa besteira. Só para tirar o foco da pregação, né? Mas como eu já tinha falado, ia parecer que a gente estava fazendo piada interna. Mas é justamente isso, irmãos. Eu falei por causa do Guile, né? E Ed. Essa é interna. Ed. Ai, Senhor, me ajuda, não me faça perder o controle. Amém? Mas assim, irmãos, o que eu estava falando, hoje nós vamos ter um ato de apresentação. E isso trata muito da nossa responsabilidade. Amém? Eu não quero falar muito, mas eu não vou fazer, porque aqui, essa igreja não é minha, eu já falei isso. Amém? A igreja é de Jesus. A gente tem o cuidado de não
colocar qualquer um, né? Porque é dele, então a gente zela. Mas o bispo Edu Pérez, meu amigo argentino, eu nunca achei que tivesse um amigo argentino. Vem aqui, Edu. Vai fazer a apresentação do Guilherme. Amém? Cara, quando eu crescer, eu quero ser elegante igual você, cara. Você é bonito. O Edu, para quem não conhece, é um amigo que Deus me deu. Ele foi vender um programa. Ele achou que ele fosse vender um programa lá não. Chegou lá na oficina, eu quero apresentar para você um programa. Aí a gente falou quase, 3 horas e não falou do programa. É familiar isso aí, não? É familiar isso? Meu chefe já me conhece. Então, olha aí, tá vendo, né? Não falou, a gente falou de Jesus, falou do propósito, falou da igreja, os ventres tremeram como Isabel e Maria. Foi aquele negócio tal. E eu falei, nessas semanas eu tinha orado para Deus, Pai, eu quero conexões com homens que possam me ajudar, não ser um pastor melhor, mas ser um homem que expressa o seu caráter. E eu tenho visto isso no cuidado com a sua família. Eu vi isso sentado na sua mesa. Amém? E Deus deu a oportunidade de nós, antes de dar o púlpito, sentar à mesa. E ver que você é um cara que zela pela família, pelo cuidado. Os filhos têm prazer de estar na casa do pai. Não é um peso. Amém? Amém. E eu quero ser assim quando eu crescer. Amém, Edu? Você vai ser também melhor que eu. Muito melhor. Amém, amém, amém. Porque eu vou ter um professor bom. Amém? Amém. Então, fica à vontade. Oi? Comprei. Tive que comprar. Não podia não comprar, né? Bendito seja o nome de Jesus. A paz seja com cada um de vocês. E Deus preparou um tempo para nós. Deus preparou um tempo para a nossa família, para mim. E como diz o meu amigo, o pastor Moisés Nascimento, nesse nascimento que a gente teve, quando a gente se conheceu, sentimos que Deus terminou unindo o propósito. E compartilhar o altar é tão importante como compartilhar a mesa de casa. Porque na mesa de casa nós temos o sacrifício do amor da família. E no altar nós temos o sacrifício do amor de Deus em nossas vidas. E em nosso quarto nós temos o sacrifício da presença santa do Senhor para Ele nos dirigir. E ouvindo hoje a mensagem, foi o que hoje falávamos nós. É assim, Milagres, assim, Alejandra. O que estávamos falando. Tirar as cinzas para colocar mais lenha, para ver mais fogo de Deus. E as vivências passadas foram muito boas, mas quando nós dizemos que o melhor está por vir, não tem que haver cinza, tem que haver fogo. Aí está o segredo. E ontem, quando estava falando com o papai, ele me diz: eu capacito, mas você dá a capacidade. Ou seja, que Deus possa nos capacitar depende do lugar da capacidade que nós vamos a dar a Deus. Quanto mais lugar nós damos a Ele, Ele mais nos capacita. E quanto mais nos capacita, mais semelhantes somos a Jesus. E quanto mais semelhantes somos a Jesus, é quanto mais podemos caminhar e trabalhar para o reino. E quanto mais trabalhamos para o reino, então a gente está mais em casa que onde não tem que estar. Passa por aí. Bendito seja o nome de Jesus. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor de vocês, pela vida da esposa, dos filhos. E eles são uma bênção para nós.
Eles são uma bênção. E eu agradeço a Deus por ele e porque me deixa compartilhar também vocês, né? Filhos dele. Quem compartilha filhos? É muito difícil, né? Compartilhar filhos. Eles crescem as asas, casam as filhas, vão com os genros. Mas chegam os netos, aleluia, glória a Deus. E hoje, para nós, é um dia muito, muito importante, realmente, poder estar aqui e apresentar a Deus, que se bem é um fato de ser apresentar, mas nós sabemos claramente que Deus já conhece de antes da fundação da terra, como falou o pastor. Quando estava no ventre da mamãe, ele já o conhecia. E na verdade, ele já sabe o que vai acontecer no seu futuro. E ele vai saber qual é o propósito, ele é nas mãos do Senhor. E por isso está em nós também, como diz o sábio Salomão, ensina aos filhos nos caminhos e ainda de velhos não se afastarão deles. E nós temos a bênção, Alejandra e eu temos a bênção, Alejandra, minha esposa, e temos a bênção de ter 5 filhos. E a culpa dela, ela é muito bonita. Glória a Deus. Temos a Florência, que está lá com seu marido Vinícius. Pode ficar em pé para que conheçam. Maria Florência e Vinícius. Eles nos deram os 3 primeiros netos. Só netos. Aleluia. Aí, Niki, obrigado, Flor, obrigado, Vini. A Paula e a Diego daqui a pouquinho vão conhecer. O nosso primogênito, o primeiro homem da família, né? Federico, que está aí com sua noiva, em março casa neles. Pode ficar em pé, Federico e a Keren. Glória a Deus aí. Aí, em 6 de março está chegando. Presbítero da casa, uma bênção. Pode se sentar aí, filhão. E logo temos a Milagros. Pode ficar em pé, meu amor, ficar em pé. A Milagros é das mulheres a mais nova. Amém? Não vou dizer todas, elas são lindas. E eu vou falar também, né? Não tem namorado ainda. Ficou vermelha agora. Toma! Ele disse: pai, ainda não, deixa que tenho muita coisa com Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o Maurício, onde está? Já está atrás, aí está o Maurício, é o nosso caçula. Como falam aqui no Brasil, a nossa caçula é a raspa do tacho. Quando nós chegamos aqui no ano 2002, ano que o Brasil foi penta. Então falaram para nós chegamos ao Brasil com 4 filhos. Então, o Senhor para poder ficar tem que ser penta. E Alejandra e eu somos muito obedientes. Agora, bom, já se sai o hexa, a culpa não é minha. Glória a Deus. E agora sim, vou pedir a Paulinha, a Diego, a Paulo e a Diego. A Paulinha é a nossa segunda filha, mulher. Aí, o Diego também é filho, o Genro também é filho. Além, olha o tamanho dos nossos genros. Aí o Vinícius, o Vinícius, olha, todos anãos da família são. Bênção. E olha como prepara Deus as coisas, né? O Guilherme já dormiu, já descansou, já está aí, pronto para... Nós falamos para ser apresentado, para apresentá-lo. Na verdade, o mesmo Jesus, no capítulo 2 de Lucas, iam para apresentar ele. Ou seja, que é algo que nós já fazemos. E a gente aprende pelo exemplo. A melhor forma de ensinar
e dando exemplo. E nós aprendimos com os mesmos pais de Jesus aqui na terra, que levaram para apresentá-lo a Ele. E nós estamos fazendo o mesmo. Os apóstolos estavam impedindo as crianças chegar a Jesus, mas eles falaram, Jesus olhou e falou, não, deixem-nos chegar a mim. Deixar as crianças chegar a mim, porque deles é o reino dos céus. E além disso, olhou sério aos apóstolos e falou, se vocês não são como eles, não herdarão, não entrarão no reino dos céus. Então, criança é assim, criança briga e logo já está brincando de novo com aquele que brigou. Não mantém no seu coração mágoa. Criança caiu, machucou e já está correndo depois de novo, porque não tem medo. Não tem medo. Nossos filhos sobem na escada bem alto e quando sobem, não, vai com calma, desce. Vai com calma, desce. Por quê? Porque nós conhecemos o pecado e o pecado nos apresenta o medo. Ouvi a tua voz e tive medo. Mas aqui temos a Guile Pérez Bertunes. Então eu vou pedir. Que bênção. Nosso quarto neto. E eu também peço a Deus para que agora em março, depois de um tempinho, também Federico e querem me dar uma neta. Eu quero uma netinha. Mas amo meus netos. Eu falo sempre que meus filhos tiraram minha calça, mas meus netos tiram minhas cuecas. Mas é uma responsabilidade muito grande ter um filho. Diz que eles são flechas em nossa aljava. E a flecha vai tomar uma direção. E a direção que ela vai tomar vai ser a direção que vocês vão dar. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ensinar a nossos filhos no caminho deles, para que quando eles sejam assim, velhos como vocês, não se afastem dos caminhos do Senhor. Essa semente que vocês colocam no coração deles é através do exemplo. E Deus já te conhece. Diego Aparecido Bertunes, da rocha. Da rocha que estás agora, porque Jesus é a rocha. Glória a Deus. E Paula Carolina Pérez Lopes. Eu te conheço, Paulinha. Mas eu peço a Deus que dê toda a sabedoria para levar a Guile Pérez Bertunes nos caminhos do Senhor, para que ele cresça nos caminhos do Senhor, para que ele saiba que o mais importante de tudo é poder estar junto a Jesus e estar no reino. O dinheiro nós sabemos que é necessário para tudo, mas o amor, o dinheiro é aquilo que nos leva por a senda errada. Mas quando nós colocamos a Jesus no primeiro lugar, nós sabemos que Ele vai endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de ferro, esmiuçando os ferrolhos de bronze. Porque Ele é o Deus de toda glória e tem nas suas mãos os tesouros escondidos que Ele possui para nos dar, porque Ele conhece o nosso nome. Então vamos a apresentar agora. Vem aqui. Vocês são uma corda, eu sou a outra, e Jesus é a terceira corda. Ele diz que corda de 3 dobras não quebra facilmente. Bendito Rei, bendito Pai, nós te louvamos, nós te bendicemos, Senhor. Estamos aqui unidos com
Digo, Senhor amado. Oh sim, Jesus. Nós trazemos para apresentar a Guile Pérez Bertunes. Mas sabemos que tu já conheces de antes da fundação de todas as coisas. Quando estava no ventre da sua mãe, já conhecias e já te alegravas. E nós também, Senhor. Mas agora nós temos a bênção de podê-lo ter em nossos braços, de conhecê-lo. Mas temos a responsabilidade, Senhor, de levá-los por teu caminho. Caminho de bênção, de vitória. Caminho de lutas, Senhor, e provações. Mas nós sabemos que este caminho nos leva direto a Ti, meu Pai. Senhor, dá sabedoria a Diego e a Paula para educá-los. Para que eles, Senhor, com seus atos, sejam de exemplo em todo momento, Senhor, para seu filho. Para que ele enxergue neles realmente o que tem que fazer para crescer no caminho do bem. Bendito Pai, em nome de Jesus, pela autoridade que Tu me conferes como Teu filho, como Teu servo, em nome de Jesus Cristo, abençoo a vida de Guiles, Senhor. Abençoo sua vida, que Tua paz, Teu amor, Tua misericórdia venha sobre ele, que Teu rosto, Senhor, reflita da sua glória sobre ele em todo momento, em todo lugar. Seja prosperado espiritual e materialmente. Que Teus anjos, Jesus, acampem em redor dele e nos lo guardem em todo momento e lugar, em seu sair e em seu voltar. Amado Deus, amado Pai, a Ti seja toda glória, honra e majestade, por sempre e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Emprestar Ele, por nos dar Ele. Dá-nos sabedoria, Senhor. Te agradecemos. Em Teu nome santo, Jesus. Agora já está apresentado. Agora é a obrigação de vocês. Agora é vocês e Jesus em todo momento. Amém? Amém. Pode dar as palmas ao Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, honra e majestade. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu te agradeço. Eu te agradeço por poder estar aqui. Deus abençoe esta congregação. Considero os pedidos do coração de cada um de vocês. E Eloá, es solamente venir más veces en casa y te vas a dar cuenta que vas a poder hablar en español sin ningún problema. Vocês sabem como se diz Deus te abençoe en español? Es Dios te bendiga. Dios te bendiga. Então, deixo com vocês uma bênção em espanhol para vocês. Sabemos que nuestro Padre está sentado en su trono y de su trono desciende el río de Dios. Que ese río de Dios llegue a tu vida, a tu casa y a donde tú estés. Que la presencia santa de Él sea real en todo momento, tiempo y lugar. Y que se haga prosperar en todos tus caminos. Que todo te salga bien en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. É isso. Amém, irmãos? Porque eu quis fazer isso antes da nossa oração final. Para que fique gravado em nós hoje a nossa responsabilidade. Quando Lutero começou a entender a reforma, algo queimou no coração dele. E veio sobre ele um pensamento: o sacerdote ou sacerdócio
de todos os santos. A responsabilidade nossa é de apresentar os nossos filhos e aqueles a quem estão ao nosso derredor diante do Senhor. Amém? Nós ministramos ao Senhor, Deus se manifesta e se revela àqueles que ainda não sabem que são filhos. Amém? Que nós possamos entender isso. E vocês como pais, também entendam isso. Declaro sobre a vida dele, assim como ele declarou, não só um homem religioso e bom, mas alguém que carrega o caráter de Jesus e traga a esperança à sua geração. Amém? Que os nossos filhos sejam esperança nas futuras gerações. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor fez aqui essa noite, por tudo isso que o Senhor tem gerado em nós. Pai, hoje eu oro, em nome de Jesus, para que aqueles que estão sem força, para aqueles que não conseguem caminhar a carreira que é proposta, a corrida que é proposta, hoje sejam revestidos de força. Pai, sei que alguns não é sobre força, alguns é sobre coragem, porque talvez, Pai, nunca aprenderam a depender do Senhor, a caminhar, entendendo que o Senhor é um Deus e um Pai que não mente. Talvez alguns aqui não alcançaram promessas que os seus pais terrenos fizeram. Alguns foram abandonados pelos seus pais, outros pelas mães, outros pelos amigos, outros pelo marido, pela esposa. Mas hoje, que o Senhor se revela como esse que nunca abandona e que não mente nas suas promessas, que é fiel até o fim, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que venha sobre nós hoje, Pai, um revestimento de ousadia, porque não é qualquer um que está do nosso lado, não é simplesmente um homem forte, não é um homem treinado, não, é um Deus que tem em suas mãos todo o poder, toda a glória, toda a majestade. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Que os nossos olhos se abram, que caiam as escamas, e que aquilo que antes, Pai, era um vislumbre longínquo do Senhor e da sua glória, possa se tornar real em nossos dias. Tira todo medo agora, Jesus, todo receio. Apaga os traumas agora, Jesus. Apaga os sucessos também. E traz em nós a esperança de um novo tempo. Traz em nós, Pai, a realidade de que há algo novo a ser, Pai, derramado. De que há algo novo, Pai, que nós vamos viver no Senhor. Maior, Pai, do que tudo aquilo que nós talvez possamos imaginar ou pensar. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigado pela vida do Guilherme e dos seus pais. Obrigado pelos familiares, Pai, do bispo, do Edu, da Alejandra. Pai, continua alicerçando essa família. Continua, Pai, desenvolvendo o chamado ministerial. Não, Pai, na igreja. Não, Pai, como religiosos, mas como eu disse, como profissionais que expandem a glória do Senhor. E que ao perguntar por que isso é bem feito, o porquê que acontece isso, eles possam falar, é sobre a glória que nós devolvemos ao Senhor pelo talento que Ele nos deu. Não tem a ver conosco, é sobre Ele. Pai, que isso alcance as famílias da nossa congregação também. Que cada casa agora seja alcançada, Pai, com responsabilidade, com ousadia. Em nome de Jesus, Pai, que aqueles pensamentos miseráveis, Pai, de derrota, deixem agora as mentes e que eles possam entender que o Senhor já conquistou tudo que nós precisamos na cruz do Calvário. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Nós não estamos aqui buscando ser abençoados, porque o Senhor já nos abençoou. À medida que nós comprometemos com aquilo que é do Senhor, o Senhor devolve, Pai, esse comprometimento.
e que nós possamos entender que nós, assim como o bispo falou, vemos abrir no nosso coração a capacidade de receber, porque nós nunca vamos vencer, Deus nos dá. Sempre que nós entregarmos alguma coisa, o Senhor tem mais para entregar a nós. Nós nunca vamos vencer, Deus nos dá. Nós nunca vamos vencer, Deus no se entregar. Sabe por quê? Porque Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele entregou o Seu Filho por mim e por você. Pai, em nome de Jesus, gera essa consciência em nós, tira-nos desse lugar de orfandade e nos revela ao Pai, revela-nos o Pai. Nós não somos filhos abandonados, não, nós temos um Pai amoroso, um Pai que se preocupa, um Pai que nos ama de verdade. Tira de nós toda a carência, tira de nós todo o vazio e revela o Teu cuidado, o Teu amor, dia após dia, Deus. Ah, Jesus, assim, Pai, como o Senhor tem falado nesses dias, gera em nós a alegria da Sua salvação. Gera em nós a alegria da Tua salvação, a satisfação, a plenitude, Pai, da Tua presença, e que nós não venhamos buscar fazer muitas coisas, mas que nós possamos, assim como Paulo, buscar uma coisa eu busco, esquecer das coisas que passaram e prossigo para o alvo. Eu prossigo para Jesus, o autor e consumador da minha fé, a fonte de tudo que eu preciso. Amém, irmãos? Ah, Jesus. Irmãos, que nós não venhamos ser tomados pela apatia, pelo cansaço, pelo desânimo. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor, renova as nossas forças, Jesus. Não queremos andar abatidos, cabisbaixos, Jesus. Como se nós tivéssemos sido esquecidos. O Senhor não se esquece, Jesus, dos seus filhos. Que nós possamos nos fortalecer, Jesus, para fortalecer outros. Que nós venhamos, Pai, nos fortalecer para ser forças a outros. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, separa. Nós queremos adorar o Senhor, Pai, com as nossas ofertas, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Jesus, pela oportunidade do que nós vivemos aqui hoje, Jesus. Continua se movimentando, Jesus, em nosso meio, se movendo em nosso meio, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Semana que vem a gente ouve o bispo. Amém? Vamos ser abençoados, mais abençoados. Amém? Que eu não abençoo vocês. Amém. Pai, nós te agradecemos. Põe de pé, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Talvez você está falando, será que esse pastor não cansa de agradecer? Não, eu não me canso de agradecer. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele tem feito em minha casa, em minha vida, em minha família. Eu quero te agradecer, Jesus.
Obrigado, Jesus. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E foi para isso que o Senhor entregou Jesus. Não para que nós tenhamos um Deus junto a nós, mas para ter um Deus dentro de nós. E que hoje, Pai, nós possamos voltar para os nossos lares, Jesus. Reflexivos, mas alegres, Jesus. Porque a carreira que nos foi proposta vai ser percorrida com o Senhor do nosso lado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas famílias. Obrigado, Jesus, pela provisão. Obrigado, Jesus, pelos recursos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos desamparou. O Senhor não nos esqueceu. O Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Que o Senhor possa nos levar, Jesus, nos guardar, nos proteger, Jesus, dia após dia. E que nessa consciência de cuidado, Pai, não se afaste de nós por nada. Não queremos ser bons religiosos, conhecidos pelo fazer, mas nós queremos ser conhecidos porque nós somos a imagem e a semelhança de Jesus na terra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, e a sublime e doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Vão com Deus, Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.